Você inicia com letra maiúscula, vai escrevendo, escrevendo, vírgula, vírgula, ponto. Fechou com ponto? É uma frase. Então, professora, mas está incorreto, é incorreto fazer assim, parágrafo frasal? Olha, como boa prática de escrita, a gente aconselha que os parágrafos tenham no mínimo. Olá, estudante! Na aula de hoje nós vamos avaliar o andamento do capítulo Inovações trazidas pela nova Lei de Licitações. Pelo que avaliamos de modo geral do seu capítulo, você está indo muito bem, está seguindo as orientações do assistente de blocos com relação à escrita dos parágrafos. Então, parabéns, você está no caminho correto. Nós vamos mencionar algumas dicas para melhorar ainda mais a sua produção, a sua escrita. Então, nesse bloco definição e importância do tema, nós percebemos aqui que a regra ficou 10, realmente você está indo muito bem. Algumas dicas de coesão, algumas dicas de escrita mesmo, que eu acho que você pode considerar para melhorar seu texto. Veja bem, esses 2 parágrafos que você escreveu, eu percebi que foram parágrafos frasais, que é quando o aluno ele escreve uma frase para compor um parágrafo, que é o que acontece aqui. Você inicia com letra maiúscula, vai escrevendo, escrevendo, vírgula, vírgula, ponto. Fechou com ponto? É uma frase. Então, professora, mas está incorreto, é incorreto fazer assim, parágrafo frasal? Olha, como boa prática de escrita, a gente aconselha que os parágrafos tenham no mínimo duas frases e não uma só. Há algumas instituições, alguns orientadores que não consideram uma frase só para o parágrafo um erro, um problema, mas como uma boa prática de escrita, a maioria dos orientadores e dos trabalhos científicos tem essa postura, de ter no mínimo 2 frases para compor um parágrafo. É uma dica de boa prática de escrita. É um conselho para que a sua escrita ela tome aí uma forma mais profissional, ela tenha aí uma qualidade melhor. Então, é uma dica bastante importante. Então, como que a gente poderia corrigir aqui? Veja, você pode fazer a leitura do seu texto e tentar identificar um momento que você possa dar uma pausa na frase. Por quê? Vai ficar uma frase muito longa, A gente aconselha que as frases elas tenham no máximo 3 linhas. Então veja, 1, 2, 3, 4 e meia, quase 5. É uma frase muito longa e isso cansa a leitura. Apesar de ter a vírgula, que dá aquela descansada rápida, o ponto final aqui, para estabelecer 2 frases, daria um descanso maior na leitura. Isso auxilia na fluidez textual, o que é muito importante no texto. Então, não só o conteúdo, mas a forma como a pessoa escreve a sua pesquisa também faz com que ela tenha qualidade, ela seja uma pesquisa atrativa, prazerosa de ler, Não só o conteúdo, mas também a forma como esse conteúdo ele é apresentado. Então, isso é muito importante. Então, você pode fazer a leitura do texto e procurar um momento de descanso, de repouso maior, para você pausar a sua frase e começar outra. Vou te mostrar isso de uma forma mais prática. Você escreveu a lei número 14.133, é a nova referência quando falamos sobre contratações públicas. Conhecê-la e entendê-la se faz necessário a todos os atores envolvidos nos processos de licitações e contratos. Eu penso que aqui cabe um ponto final, porque meio que você pausou até a ideia. Então, eu vou trocar aqui por um ponto, tá? Tirei a vírgula, coloquei o ponto. Para começar essa nova frase, você diz de forma que sua aplicação venha promover uma gestão mais sustentável e eficiente dos recursos públicos e, por consequência, uma prestação de serviço de melhor qualidade para a população. Aqui você poderia colocar um conectivo. Vou te mostrar, por exemplo, você poderia colocar, além disso, vírgula, sua aplicação promove, olha só que legal, promove uma gestão mais sustentável e eficiente dos recursos públicos e, por consequência, uma prestação de serviço de melhor qualidade para a população. Olha como o parágrafo ficou bem estruturado, com 2 frases curtas, conectivos para fazer essa linkagem das ideias. Então, um parágrafo muito bem escrito. Aqui também, olha só, desta forma se faz importante o acompanhamento de orientações
jurisprudências e regulamentações que serão editadas pelos órgãos competentes que poderão surgir referente à nova lei. Os agentes precisarão estar preparados para a aplicação das novas regras estabelecidas, principalmente em relação à questão ambiental, uma das grandes preocupações da humanidade. A dica é a mesma do parágrafo anterior. É um parágrafo frasal, uma frase extremamente longa, e que você pode fazer a leitura e tentar encontrar, localizar aqui no seu texto um ponto de repouso maior que a vírgula, e talvez fazer uso de um conectivo para iniciar uma nova frase e estabelecer aí no seu parágrafo 2 frases e ter uma melhor fluidez, uma melhor estrutura, né, no seu texto. E esses elementos coesivos, os conectivos, eles ajudam nessa fluidez, nessa coesão textual. Olha só, aqui eu penso que você poderia dar uma pausa maior aqui, olha. Desta forma se faz importante o acompanhamento de orientações, jurisprudências e regulamentações que serão editadas pelos órgãos competentes, que poderão surgir referentes à nova lei. E aí, ponto final. Aí aqui você pode colocar outro conectivo. Pode ser sendo assim, nesse sentido, pode ser nesse sentido. Olha só, nesse sentido, os agentes precisarão estar preparados para a aplicação das novas regras estabelecidas, principalmente em relação à questão ambiental, uma das grandes preocupações da humanidade. Veja que a gente já lê com um descanso maior, né? Porque teve uma pausa maior aqui, né? Um ponto de descanso maior que a vírgula. Então, ficou mais bem estruturado o seu texto dessa forma, tá? Aqui eu vejo, né, que o exemplo trouxe um parágrafo e você escreveu mais, né? Você escreveu 3. Cuidado para não se exceder demais, né? Passar muito disso. Tudo bem, aqui ficou muito bem escrito o seu texto, pode seguir, tá? Mas tente manter essa base mesmo, seguir direitinho o que as regras sugerem para a escrita do texto. Não passar muito, né? Às vezes, 3 parágrafos tudo bem, mas cuidado para não se exceder muito, seguir sempre as orientações aqui do assistente de blocos, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula.